Olá, gente, sejam bem-vindos ao Sim Pode Crer, um episódio mega especial, né, Will? Muito especial, muito. E de esperança, a gente está começando uma onda de coisas boas e coisas novas. É isso aí. Então, e como é um ano de eleição, eu sei que tem muito brasileiro que está mais preocupado, já tirou título de eleitor lá para americano, né? E o sistema lá é diferente, enfim, mas a gente está muito mais preocupado com algumas coisas que estão acontecendo aqui, muito embora a gente fale dos outros. Eu estou aqui enrolando, sabe por quê? Porque, assim, já estou aqui babando na simpatia e no carisma da nossa entrevistada de hoje, Tabata Amaral, bem-vinda ao Sim. Você é muito gentil. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Pastor Will, todo mundo que está acompanhando. Como eu falei, é realmente uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Você falou, está todo mundo ligado, eu pensei que fosse nas Olimpíadas, porque as meninas da ginástica acabaram de ganhar o bronze. Mas aí depois você falou da eleição americana. Que eu ia falar, nessa eu estava ligada também. Todo mundo no comitê se amutuando para ver. Então depois alguém atualiza aí, porque eu só falei com a Carol. Bronze. Primeiro bronze de equipe do Brasil. Que lindo. Foi emocionante. Então vamos a uma medalha de ouro aqui agora, né? Vamos lá, olha só, eu curto bastante seu perfil, Tabata, porque você não foge de nenhum tipo de assunto, e esse último período, esses últimos 2 meses, né, você sofreu um montão de ataques e você não se cala, enfim, e não deixa de, vou jogar para a torcida, aqui seria melhor se eu falasse isso, você tenta ser absolutamente coerente, né? Eu vi um documento dizendo de um outro partido que saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Eu não vi esses 3 adjetivos no seu post sobre a eleição na Venezuela. Eu acho que a gente precisa aprender no Brasil a ter firmeza, e isso serve para todo o campo político. Eu sempre me posicionei contra qualquer ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. O que aconteceu na Venezuela foi fraude eleitoral. Não dá para a gente dizer que um processo com pouquíssima transparência, com tanta perseguição, que retirou candidatos de oposição, foi um processo limpo, foi um processo transparente e democrático. E aí acho que a gente que vem lutando tanto no Brasil para fortalecer, para preservar a nossa democracia, a gente precisa tirar o véu partidário nessas horas. Então, eu sempre fui muito firme nessa questão, sigo sendo, e o meu partido também. O PSB fez questão de fazer um posicionamento dizendo o que existe hoje na Venezuela é uma ditadura. E, na minha humilde opinião, tem coisas que devem ir além de esquerda e direita. Esquerda, direita, posicionamento ideológico importa muito, mas ele não pode nos cegar. Então, acho que quem não enxerga a destruição da democracia venezuelana, quem não critica a violência, a perseguição, a crise humanitária que esse país está vivendo, precisa tirar esse véu ideológico e encarar os fatos que estão acontecendo. Perfeito. Olha só, no sábado, o partido oficializou sua candidatura, né, à Prefeitura de São Paulo. Enquanto isso, seu quase vice estava se engalfinhando com uma ala tucana na convenção do PSDB. Foi frustrante a aproximação, não rendeu um namoro, alguma coisa, porque vocês se encontraram muitas vezes. Ele foi até lá na Vila Missionária, não foi? Na gloriosa Vila Missionária. Então, eu lembro de ter visto tal. Eu estava assim meio em dúvida, mesmo porque desde 2010 que ele desiste no finalzinho, né? Frustração de não ter rolado, como foi isso? Sérgio, primeiro, infelizmente a política brasileira ela dá exemplos para a gente todos os dias de acordos que não são cumpridos, de palavras que são dadas e jogadas ao vento, mas isso não pode minimizar o que foi que aconteceu. Foi construído um acordo a nível nacional entre o PSB e o PSDB, em que o PSDB indicaria o vice. O PSDB mudou de ideia, quis voltar atrás, quis mudar o acordo? Beleza, paciência. O nosso projeto não é sobre isso. A gente tem um projeto que só na construção do plano de governo juntou 750 pessoas de forma voluntária.
que trouxe ex-ministro para dialogar com ex-secretário, com policial, com enfermeiro. A gente teve, durante meses, 36 grupos de trabalho, estudando a cidade, e em todos os grupos havia uma mulher, havia uma pessoa negra, havia um homem, uma pessoa branca na liderança. Tinha gente que, de novo, tinha décadas de experiência no público e gente que tinha décadas de experiência de rua, de vivência. Então, o nosso projeto é sólido. A gente está, e talvez esse é até um diferencial, a gente vê muitos adversários se pautando no vote em mim para não eleger o outro, tentando diminuir a sua rejeição. Eu vou pelo caminho oposto. Eu quero que as pessoas conheçam a minha história. A gente, inclusive, lançou uma série, vou fazer um merchanzinho aqui, mas saiu ontem o segundo... Boa! O segundo episódio é YouTube, Tabata Amaral SP, porque eu quero que as pessoas conheçam a minha história. Quem é a Tabata? Que é filha de nordestinos, que vem com orgulho da periferia de São Paulo, que é cria da escola pública, cria de igreja, como eu dizia aqui, que teve a vida transformada pela educação. Quero que as pessoas conheçam os projetos que eu aprovei em Brasília, pé de meia, absorvente na escola, vacina de professor. Quero que as pessoas conheçam as propostas que eu tenho para São Paulo. Então, putz, é legal? É normal alguém voltar atrás? Não é. Agora, também nem em Brasília se aprende que, infelizmente, isso acontece. O importante é a gente ter os nossos princípios, ter clareza do rumo do nosso projeto. E eu estou muito animada, porque ainda tem um desconhecimento grande? Tenho, esse é meu principal desafio. Agora, se você olha os números de quem conhece, o nosso projeto, a minha candidatura é a que tem a menor rejeição e está caindo. E é o que tem a maior conversão de votos. Então, qual que é a minha missão? É ir para a rua, apresentar o nosso time, apresentar nossas propostas e fazer um debate sobre São Paulo, que é o que as pessoas estão esquecendo. Muito legal. Olha só, eu estava olhando quem que estão aventando que poderia eventualmente ser o vice, um monte de gente falando um monte de coisa. É possível ter uma chapa não só puro sangue, porque seria do PSDB, mas uma chapa feminina, é possível isso? Eu vi em alguns lugares falando em Dona Lúcia França e até em Dona Lu Alckmin, que, aliás, já conversei com assessoria, estamos só esperando a agenda bater aqui, maridão já veio, então estamos esperando Dona Lu aqui, mas é possível, seria o máximo uma chapa feminina, hein? É possível sim, e essa tranquilidade que a gente tem é porque o PSB é um partido coeso em ideologia mesmo. O PSB tem um programa partidário, tem história, tem quadros, então nós temos grandes nomes que podem ocupar essa posição de vice, seja ele ou seja ela. A gente não está adiantando por uma questão estratégica, temos até o dia 5 para apresentar, mas não tenho dúvida, a gente não... E acho que vale até voltar um pouco atrás. Tem muita gente que olha e fala, Tabata, mas você não tem uma super coligação, você não vai ter o maior tempo de TV. Gente, agora vamos deixar de ser inocente, né? Essas coligações que junta de A a Z é dinheiro rolando por trás, é troca de cargo, é coisa errada. Então, de fato, a gente não vai ter a maior coligação, a gente não vai ter o maior tempo de TV. Agora, não tenho dúvida que para vice eu vou trazer alguém sério, alguém honesto e alguém comprometido, preparado para cuidar de São Paulo. Muito bom. Olha só, eu com a pauta quase pronta, e aí me sai pesquisa hoje de manhã, eu saí correndo para atualizar aqui tudo o que tinha acontecido, e saiu aí um tríplice empate entre Nunes, Datena e Boulos. Pablo Marçal com 12% e você com 5%. Como que é um retrato só de hoje? Esse retrato está mudando? Não é um pouquinho mais frustrante ainda você ver a candidatura do Datena embolada sem ter nenhum tipo de histórico de ter sido síndico de prédio, sei lá, alguma coisa assim que ele tenha governado, assim. Não, eu acho que pior que o Datena é o Então, mais embaixo, exatamente. Né? O Pablo não estava falando até que você tinha que ser casada para poder administrar a cidade. Qual o seu sentimento hoje de manhã quando chegou a que a gente política? vê em todas as pesquisas? As pesquisas estão variando muito, o que é natural. Faltam a pessoa, né? 68 dias para a eleição, para ser bem exata. Horas? Só que a rua, as pessoas ainda não se ligaram que tem eleição. Então as pessoas falam muito de pesquisa, e aí eu já variei de 5% a 14%. E aí as pessoas falam, Tabata, mas por que varia tanto? Porque está distante, porque tem muita margem de erro ainda. Tem duas coisas que está claro, o voto não está decidido, o negócio está embolado,
A gente começou a disputa, todo mundo falando, o Boulos está eleito. Passou um tempo, peraí, Boulos e Nunes. Aí vem agora, não, tem Boulos, Nunes, Datena. E tem Marçal, e tem a Tabata. Essa eleição não está decidida. A gente vai ter uma clareza maior quando as pessoas se atentarem, quando tiver um debate, quando tiver uma discussão na rua sobre isso. E aí o que essa pesquisa confirma é o que eu sei já há um bom tempo. O meu desafio é o desconhecimento. Eu sigo de todos os principais candidatos como aquela que tem a menor rejeição, a maior conversão de votos, mas eu preciso me apresentar. A gente tem uma pesquisa interna onde eu sou mais conhecida na gloriosa Zona Sul de São Paulo, que é de onde eu venho, onde eu fui mais bem votada. Na Zona Sul eu tenho 20% de intenção de votos. Por quê? Uau. Porque eu sou conhecida. Cara, tem que se apresentar, e eu disputo contra candidaturas de máquina. Então, de pessoas que já foram candidatas a presidente, a prefeitura, gente que está com a máquina do governo federal, governo do estado. Então, é natural. Eu acho que quando as pessoas começarem a olhar, vai ser diferente. E aí, só um comentário sobre os ataques baixos do Marçal. Ele veio com uma história de querer dizer que eu não podia ser candidata por ser mulher. Sim. Ah, ela não tem Sim. filho, ela não é casada. Cara, toda mulher está acostumada com essa babaquice. Eu, quando fui candidata pela primeira vez, disseram que eu não teria nem 500 votos. Tive mais de 250 mil. Fui para a reeleição, disseram, essa daí não se elege mais nem para síndica. Porque tem posição firme, porque banca sua convicção. Fui a única que aumentou de voto, mais de 330 mil. Vim para essa disputa, mas o partido não vai apoiar. Mas ela vai ser vice, vai ser ministra. Cá estou com todo o partido apoiando. Então, toda mulher está acostumada a ser subestimada, especialmente quem vem de onde eu venho. O que a gente tem que ter é firmeza de caráter e clareza do nosso propósito. E eu estou indo para cima. Ele, que é um playboy para dizer o mínimo, sem falar dos crimes pelos quais já foi condenado, de participar de quadrilha de roubo de banco, que roubava aposentado, um cara que responde a inúmeros processos, achou que eu ia ficar calada. Quem vem da periferia, quem tem a história que eu tenho, quem chegou onde eu chegou, não fica calada. E aí eu falei, você quer falar que eu não posso porque eu sou mulher? Eu acho que você que é condenado não deveria ser candidato. E aí ele veio com a baixaria dele, porque não sabe lidar com crítica. Se destabilizou, veio, assim, para mim é o ápice da pessoa ser baixa, ser pequena. Veio falar do suicídio do meu pai, saiu atacando todas as famílias que já perderam alguém para dependência química, que já perderam alguém para o suicídio. Então, assim, esse cara não tem a menor condição de ser prefeito de São Paulo, mas eu não preciso ficar atacando ele. Em nenhuma das minhas respostas eu falei de um aspecto da vida pessoal dele. Porque eu vou falar do currículo, eu vou falar das propostas, e a gente tem que colocar o debate lá para cima e focar em São Paulo. Existe uma compreensão de que tudo que ele faz é por marketing, só para realmente aparecer, e aí custe o que custar. Existe uma compreensão da sua parte quanto a isso, a ponto, porque é um assunto muito delicado tocar nesse assunto do jeito que ele tocou. Desrespeitoso, cruel, e como a gente gosta de dizer aqui, sem papas na língua, canalha. Para dizer o mínimo. Com certeza. Mas aí quando você se depara com essa fala, que é uma fala violenta, né, de muita violência, muita agressividade, existe em você a compreensão, fala, cara, esse cara tá falando isso só para ganhar, sabe, visualização no TikTok, porque é disso que ele vive. Né? Inclusive, ele é, a gente falava aqui no papo passado, alguém que paga para ser bom ou mal falado, para ser repercutido. Tem coisa errada aí. Então, quando chega algo de impacto, assim, porque é algo muito grave, muito profundo, emocionalmente falando, em você consegue fazer essa separação de falar, não, eu vou aceitar me afetar só até aqui. Porque eu sei o que ele quer. Posso te chamar de Will? Claro, então, por favor. Eu acho que tem 3 camadas. Tem uma que é o vale tudo da internet, que é o que você está trazendo. Para aparecer, eu vou ser um grande de um canalha. Isso. Eu vou ser esse lixo que eu tô sendo. Eu acho que essa é uma parte. Tem uma segunda camada que é ser desumano mesmo. Cara, não foi só a mim que ele atacou. Ele disse para todas as famílias que já perderam alguém para o suicídio, para dependência química, para um transtorno mental, que a culpa é das famílias. Eu estava do lado do meu pai até o fim. Inclusive, o que esse ser humano me deu foi vontade de fazer com que São Paulo seja referência em saúde mental. A gente tem que parar de tratar a questão do transtorno mental como uma questão moral. Eu perdi meu pai porque a gente tem uma cidade, um país que não consegue encarar a dependência química como saúde. São Paulo tem 1.300 psicólogos hoje para 12 milhões de habitantes. Sabe? Então,
o que ele fez foi mexer na ferida de muita gente. Não foi só eu que perdi meu pai para as drogas, não. Tem muita família perdendo seus filhos, seus pais todos os dias. Então, acho que tem uma coisa de não ser humano mesmo, não ter empatia, não conseguir sentir. Mas tem uma terceira coisa, que esse cara é um criminoso. Crime, é isso aí. É crime. Uhum. E acho que a gente tem que traçar essa divisão na rede social. Quer aparecer, bota uma melancia na cabeça, fica pelado, sei lá. Agora, tem alguns limites que a gente tem que voltar a traçar. Sabe, uma piada racista, homofóbica, não tem espaço sob nenhuma justificativa. Você atacar uma família dessa forma, você aumentar ainda mais o tabu em torno de um transtorno mental, o que ele fez não é só desonesto, é irresponsável. Porque ele está dizendo para muita gente que, assim como eu, perdeu um pai para as drogas, que a culpa é dessas pessoas. O que ele deveria estar fazendo é estender a mão para as famílias. É dizer para elas o que eu queria ter ouvido quando eu era mais nova. Não é culpa de vocês. A gente cresceu com todo mundo apontando o dedo pra gente. Minha mãe ouviu inúmeras vezes: meninos vão ser drogados igual o pai. Ele é um vagabundo, ele não quer nada com nada. Meu pai era um cara brilhante. Meu pai não tinha feito nem a oitava série, meu pai escreveu um livro. Meu pai era cobrador de ônibus e no ônibus escrevia coisas para eu ler depois. Reflexões sobre a vida, a desigualdade, sobre os extremos da cidade. Se meu pai tivesse tido a oportunidade, inclusive a gente descobriu que ele era bipolar, só que meu pai nunca teve um diagnóstico. Então, assim, é um desserviço, é uma desonestidade, enfim, inúmeros crimes que estão sendo investigados dele, e eu acho que em algum momento a gente vai ter que olhar para essa internet como terra de ninguém, porque não é. Por que eu não posso falar uma coisa quando eu estou num palanque, mas posso estar numa rede social? E sempre tem dinheiro por trás. Uhum. Ele está lá pagando o povo para Sim. fazer vídeo para me atacar. Tem dinheiro. Então, eu gosto de separar as coisas, porque senão fica muito na seara do ai, bate palma para ele fazer uma palhaçada. Não. Tem coisa errada acontecendo que tem que ser investigada. Preparando a pauta do nosso papo, Tabata, eu fiquei tão assim constrangido pela quantidade de ataques gratuitos. Isso, na verdade, não é novidade para você. Não foi agora com o Pablo Marçal. Isso daí Não. Isso acontece. Peguei entrevistas antigas, enfim, e cheguei até, Will, a pensar em como cristão em pedir desculpas. Porque uma pessoa dita cristã fez essas coisas, mas o Pablo Marçal, você não é cristão. Não é então mesmo. Eu não vou pedir desculpas por você, porque você não conhece o básico de cristianismo. Não conhece. Então, na verdade, o que ele precisa ser evangelizado. Exatamente. Você conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele conhecer, talvez ele mude. Com certeza. Isso. A gente tem nos papos sempre eu pego o top 5 de fake news. Então, no seu caso... Você conseguiu pegar só 5? No seu caso, eu poderia fazer o top 50 de fake news. Então, eu fiz meio diferente. Eu peguei 2019, 2020 e vim trazendo assim. Foram já exaustivamente mentidas, mas você pode dar uma comentadinha rápida. Olha só. Beleza. Tudo assunto eu tô super rindo, mas novo. É porque eu acho engraçado. Pode tudo continuar. Assunto novo para você, que você nunca ouviu, que ninguém nunca falou com você. Em 2019, a mídia falava numa tal bancada Lehman, apoiada pelo então segundo homem mais rico do Brasil. Aliás, só um parênteses, a gente está precisando de dinheiro e patrocínio. Se você tiver contato Jorge Soros... Toda vez que alguém Jorge fala, Soros. a Tabata é financiada pelo Soros, pelo Lehman. Isso. Aí eu sempre brinco, engraçado que o dinheiro não chegou ainda, dá um toque lá neles, por favor. Aliás, falavam até que o seu curso em Harvard tinha sido patrocinada pelo Lehman, enfim. A direita acusava você de ser sustentada por um economista, por um comunista globalista, e a esquerda de ser financiada por bancos. Parece que teve uma bolsa de $500, é isso? De um ano, não foi isso? Deixa eu explicar esse negócio. Primeira coisa, não tem problema nenhum quem vai fazer uma faculdade, um curso no exterior e tem apoio de uma fundação. Queria eu que mais empresários e mais fundações apoiassem jovens da periferia para estudar. Não foi o meu caso. Mas só também para não ficar aqui criminalizando, porque eu conheço muita gente muito bacana do todo o espectro ideológico que fez um mestrado, um doutorado em Oxford, MIT, Harvard, com bolsa dessas fundações, e isso é demais. E a gente deveria estar incentivando que mais empresário fizesse, não o contrário. No meu caso específico, não foi assim. Eu tive uma bolsa financiada por Harvard. Então, quem pagou minha passagem, minha alimentação,
Foi o próprio fundo de Harvard, não teve uma bolsa de um brasileiro. E, de novo, estaria tudo bem se tivesse, mas não foi o caso. Tive uma bolsa da Fundação Estudar, que é os $500 que o pessoal brinca. $500, está para um ano. E que foi muito importante, é isso, as pessoas estão tão malucas. Que bom que tinha uma fundação que me emprestou um dinheiro que foi fundamental, porque eu trabalhava com um babá, estudava, estava na faculdade depois de perder meu pai, com minha mãe desempregada, meu irmão fazendo um cursinho, e eu tinha o dinheiro que eu ganhava como babá, o dinheiro dessa bolsa para mandar para minha casa. Me formei, parcelei, paguei 100% desse dinheiro, e tá tudo bem. E eu trago isso, gente, porque a gente tem que se questionar. Por que é que, ao invés das pessoas estarem condenando esse tanto de corrupção que a gente tem no Brasil, escancarada da esquerda à direita, as pessoas estão querendo dizer que essa mulher que veio da periferia não chegou aqui sozinha, que essa mulher tem algum homem por trás, que não é possível que a história seja verdadeira. Talvez seja porque ter uma mulher jovem da periferia independente ocupando esse lugar incomode muita gente. Cada ano muda quem tá, esse homem. Ah, mas é o Jorge Soros, que eu nunca nem vi na minha vida. Ah, mas é o Jorge Paulo Lema, que eu conheço e acho que faz um baita trabalho de apoiar muitos jovens no exterior. Ah, é até o Paulo Guedes. Se tem alguém que foi firme em questionar o governo Bolsonaro, fui eu. Não, mas o Paulo Guedes... Então, assim, tem uma hora que eu também dou risada, e eu falo, sempre vão dizer que eu tô aqui, porque tem alguém manipulando, tem alguém por trás, tem alguém financiando. Por quê? Porque incomoda ter uma mulher jovem que não baixa a cabeça, incomoda ter uma mulher jovem que segue suas convicções. Eu sempre estou certa? Não. Errar é humano. Agora, eu sei quais são meus princípios. E eu sempre tenho que me lembrar que o fato de eu ser mulher, ter a história que eu tenho, vai incomodar pra caramba. Porque tá fora do script, não era para eu estar aqui. Esse não é o lugar que desenharam para mim. Não é o lugar que a pessoa espera ver a filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. Candidata a prefeita de São Paulo, se aquieta. A vida toda tentaram me dizer menos. Menos. Seu lugar é esse daqui, não faz mais do que isso. E aí chega uma hora que eu só dou risada mesmo. Que é o que eu faço atualmente. Isso foi em 2019, mas acho que hoje ou ontem, num dos seus comentários, um dos seus posts, tinha gente lá falando, não, essa daí desde que o Lehman colocou um monte de dinheiro para ela. Tá. Então, e sabe o que é mais doido? 2019 continua rolando. Isso vem da esquerda e vem da direita. Sim. O que mostra que não é ideológico. É o fato de que minha história foge do script do que desenharam para mim, para pessoas que nascem onde eu nasci. Então deixa eles se incomodarem, eu vou seguir trabalhando. Todo mundo não gosta de assistir os programas lá do Luciano Huck, que fulano, de superação, de não sei... Bom, quer dizer, hoje não pode mais falar no Luciano Huck também. Então a gente está... as pessoas, assim, já estão em algumas caixinhas, quem ousa olhar alguma coisa boa não serve, né? Não pode olhar. Nesse índice de rejeição, vocês fazem a medição de se a rejeição é maior entre... Classe A. Ah, tá. A minha rejeição é maior na classe A. É quase toda na classe A. Inclusive, Caramba. Na minha reeleição, eu perdi voto nas regiões mais ricas, mas eu cresci tanto na periferia que isso me permitiu aumentar a votação. Porque a classe A é mais polarizada. E quando você vai para C, D e E, a vida é muito mais concreta. A pessoa está menos preocupada se eu sou de esquerda ou direita. Ela quer saber que projeto é esse que eu aprovei para colocar absorvente na escola. Que ideia é essa do pé de meia, que essa menina fala do pé de meia de manhã, tarde e noite? Então, a vida é mais concreta, as pessoas são mais complexas. E aí, o fenômeno do Twitter é o fenômeno da classe A. Quem está na classe C, D e E está pegando ônibus, está ralando, está estudando, está pensando em outras coisas e tentando fazer acontecer. Vagabundos como eu, que fica o dia inteiro lá, né? Mas, eu não disse isso. Não, mas é só porque o Twitter é a pior rede social para a gente e é porque é uma rede social mais de classe A. Mas vive disso também, né? Vive disso. O rapaz lá não é bilionário à toa. E outra coisa que eu queria muito perguntar para você, mas você tem uma rejeição de gente da esquerda muito grande. Por causa de reforma trabalhista e reforma da Previdência. Como é que reforma trabalhista é uma fake news porque eu não era nem deputada. Então vai lá. Eu vou chegar nessa. Mas vai. Mas dá pra gente ver o nível das coisas. Eu estou em 2020 agora. Não, porque a reforma trabalhista é 2017, mas tudo bem, vai lá. Em 2020, disseram que um projeto apresentado por você previa censura. Você respondeu,
tudo do que foi publicado, nada do que foi publicado será apagado das redes sociais. Até censora você virou? Foi. Eu tenho um nível igual de rejeição no extremo da esquerda e no extremo da direita. Essa é um que veio da direita. Eu sou autora de um projeto que eu sigo defendendo para a gente regulamentar as redes sociais. Em nenhum momento podem ler linha a linha desse projeto. Cada posicionamento que eu já tive, eu nunca defendi que a gente mexesse no conteúdo que a pessoa escreve. No que eu, você, a avó, a tia escreve. Porque se tem alguém que defende liberdade de expressão, sou eu. A não ser quando existe um crime. Sim, se a gente está falando de racismo, pedofilia, aí, meu amigo, zero conversa. Agora, o que eu sempre defendi, e tem muito lobby contrário das redes sociais, é que a gente tenha transparência. As pessoas acham que tudo que está em rede social é orgânico. Não é. Tem gente sendo paga, tem robô, o conteúdo que mais chega é o que recebeu mais dinheiro. E a gente não tem essa clareza. Uma das coisas que eu venho defendendo nesse projeto é por que raios que as redes sociais não identificam quais perfis são de robôs? Elas têm uma forma, elas já sabem. Tipo, a gente tem uma velocidade humana de digitar. Tem rede que está postando o tempo todo, é um robô. Eu acho que a gente tem um direito, enquanto cidadão usuário, de saber esse perfil é um robô, esse perfil é um ser humano. Agora, por que elas são contra? Porque quanto mais robô, mais perfil tem, mais dinheiro elas ganham. Outra coisa que eu defendo no projeto, quando um conteúdo for financiado, eu quero saber que o conteúdo foi financiado. Eu posso gostar do conteúdo, eu posso interagir com o conteúdo, mas é transparência para o consumidor, para o usuário, saber que esse daqui foi pago pela empresa tal, esse daqui pelo político tal e esse daqui por ninguém. E aí as pessoas falam, Tabata, mas por que todo mundo foi tão contra esse teu projeto? E continua sendo contra. Porque na hora que você pede transparência, as redes sociais vão perder dinheiro. Porque o conteúdo que está cheio lá de fake news sendo financiado vai ser penalizado. Então vai ter menos dinheiro de publicidade mesmo indo. E aí tem um lobby fortíssimo dessas empresas contra o nosso projeto. Mas me apontem uma linha nesse projeto que tem censura. Se o projeto sequer fala de conteúdo. Ele fala do mecanismo da rede social. Ter mais transparência de qual conteúdo é priorizado. Uma coisa que eu defendo no projeto para defender o usuário. A rede social derrubou o teu post, você tem um direito de saber por que ela fez isso. Eu já vi post de secretário de educação ser derrubado sem nenhuma razão, enquanto o outro post que está ali atacando a pessoa não é derrubado. Então, as pessoas elas têm que ler o projeto. É o único convite que eu faço. Leia o projeto. Que as pessoas verão que o que a gente defende é mais transparência no mecanismo de funcionamento da rede social. Não tem nada a ver com o que a pessoa publica com o conteúdo. Você falando isso, me lembrei do escândalo, da coisa horrível lá da Cambridge Analytica. Enfim, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, foram 2 eleições assim, onde usaram assim todo tipo as redes de estratégia. Torcem as eleições. Exatamente. A gente tem que ter esse debate. Se isso não for, fora que me ocorreu, não tem a ver com política, ou melhor, tem a ver com política, porque a gente está falando de segurança dos corpos. Por exemplo, teve, acho que foi no Sacomã, vários crimes com aplicativo gay que os caras marcavam, era tudo, acho que era no Sacomã, o baixo, e teve, tipo, no 5º assassinato, e os aplicativos não disponibilizam, não tem que ter o dado, não tem... Cara, quantas pessoas precisam morrer para a coisa da fazenda de likes? Essa estratégia, diz que até 70 mil o Marçal paga por quem divulga. Não. Quem faz forte, quem faz de maneira alguma eu estou falando horror. Contra a rede social. Isso é um horror. Eu tenho 1,5 milhão de seguidores só no Instagram. A rede social é muito importante para a gente chegar nas pessoas. O WhatsApp é muito importante. Agora, eu sou alguém que não espalha fake news, que preza pela verdade, que não tem financiamento ilegal, não tem outros perfis que estão sendo usados para atacar adversários. Esse jogo está muito desigual. É só isso que eu quero jogar à luz. Rede social é importante, mas tem gente lucrando, fazendo coisa errada e a gente não consegue falar sobre isso no Brasil. Só fazendo uma parte aqui, esse assunto preocupa muita gente porque a gente lida muito com isso. Inclusive, digamos que a matéria, né, prima do nosso trabalho aqui, além do evangelho, da religião, isso aí também. Pensando agora no aspecto, fugindo um pouquinho do papo de São Paulo, no aspecto de legisladora que você como é que você vê isso no Congresso Nacional?
A gente tentou colocar para votação esse nosso projeto 2 vezes. Nas 2 vezes, ou ele foi retirado de pauta em algum estágio, ou a gente perdeu no voto. Por quê? Lobby das empresas que estão por trás das redes sociais. Podem ver, assim, a gente viveu coisas absurdas de vídeos que eram a favor do projeto serem jogados lá para baixo, vídeos que eram contra o projeto serem impulsionados, alteração nas buscas. Não foi legal esse jogo. Disparo de mensagem das empresas para os usuários criticando os projetos. Aí, gente, é aquela velha frase, é o dinheiro. É o dinheiro, e se as pessoas não estiverem preparadas para entender que esse não é um debate ideológico. É ideológico no sentido de que eu acho que as coisas têm que ser justas, têm que ser corretas, mas é um debate sobre dinheiro e sobre gente que está lucrando porque a gente não tem coragem de regulamentar um espaço que é o das redes sociais. O que seria maravilhoso Com para todo certeza. mundo. Eu peço desculpas a você que está assistindo, mas eu vou mencionar um nome aqui, desculpa o nome que eu vou mencionar. Em 2021, meu xará Sérgio Camargo compartilhou, desculpem, no Twitter, uma interação falsa entre você e o então presidente. Vai vendo, cara, vai vendo. É sério, é surreal. Aí vocês veem se eu mereço. E você vê que é esquerda, direita, não tem sossego um Eu estou segundo. revezando aqui. Você teria escrito, deixe eu menstruar, Bolsonaro. Ao que o presidente, então presidente, o atual inelegível, teria respondido. E quando foi que eu proibi? É mole? Isso foi em 2021. E isso foi forjado, esse diálogo nunca aconteceu. E teve até a história lá, depois que o Bananinha reproduziu isso daí, e aí acho que o acionou, Foi, né? porque ele foi mais grave ainda. Esse cidadão inventou, fez num pente, sei lá o que vocês querem que eu diga, esse diálogo nunca aconteceu, isso foi reconhecido para me ridicularizar. E aí, o tal do... Falar bananinha. Do Eduardo Bolsonaro, ele já me processou porque eu chamei ele de... Bananinha? Não, foi uma expressão nordestina que eu usei. Ai, me fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Mas frouxo. Pra mim, frouxo. Processou porque você chamou de frouxo? frouxo? Tem gente me chamando de coisa muito pior e eu não processo ninguém, mas enfim. Ele veio dizer que eu tinha apresentado o projeto de distribuição de absorventes para favorecer uma empresa. Só que o cara é tão estúpido que ele falou que a empresa era do Jorge Paulo Lema, misturou tudo. E o Jorge Paulo Lema não tem nenhuma empresa que faz confusão, assim, a pessoa não consegue nem fazer a fake news. E aí, obviamente, eu entrei com um processo, porque é mais grave. Uma coisa é você tentar ridicularizar alguém, que é o que fazem o tempo todo comigo. Paciência, assim, sem tempo, irmão. Outra coisa é você fazer uma acusação de que eu apresentei um projeto para favorecer uma empresa. Aí eu vou pro pau. Pode falar o que quiser, falar da minha honestidade, falar da minha ética. Então, eu entrei na justiça sim, ele não conseguiu provar, porque é isso. É mentira, mas ele tá atacando a minha honra. Atacou a minha honra da minha família, eu vou pra cima. E aí ele tá perdendo o processo, essa altura do campeonato. Tudo por quê? Porque eu tive coragem de romper o tabu, que é o tabu da menstruação. A gente vive em um país em que a gente não consegue falar a palavra menstruação. E aí, quando eu apresentei um projeto pra gente ter absorvente nas escolas, eu fui ridicularizada. Deputada absorvente foi a coisa mais leve que eu vi e ouvi sobre mim. Agora, quer saber? Que esses caras são tão pequenininhos. E essa luta me ensinou isso. De cada 4 meninas, uma já tinha perdido aula por falta de absorvente. Tinha menina que perdia 1 mês e meio de aula por ano. Eu vou deixar de lutar para que as meninas estudem por conta desses caras? De jeito nenhum. Aprovei o projeto na Câmara, no Senado, o Bolsonaro vetou meu projeto, derrubei o veto na Câmara e no Senado, e hoje toda escola pública de São Paulo tem absorvente. Minha maior felicidade é um pai, porque quebra um pouco esse estereótipo. Vim me dizer, Tabata, você não sabe a vergonha que eu sentia de não poder comprar um absorvente para minha filha. Aí sempre vai ter alguém mais rico que vai falar, nossa, mas um absorvente é R$10, R$12. Eu sei o que é você estar numa casa e você não tem dinheiro para comprar uma carne, não tem dinheiro para comprar um arroz. Houve momentos na minha vida que se a gente comeu, foi porque os vicentinos foram lá levar carne, foram lá levar um sacolão pra gente. Então, sim, minha gente, num país tão pobre, tão desigual como o nosso, tem gente que fica sem absorvente alguns meses. E é uma coisa barata, pra gente ter essa menina estudando e lutando pelo seu futuro. Então, é isso. Sempre tem um incômodo por
E nesse caso específico é porque estavam quase que gritando, não fale de menstruação, isso é proibido, é um tabu. Só que menstruação é uma coisa biológica que acontece com mais da metade da população. Abuso sexual não é, Não é tem. tabu Eles não mesmo, lembram, porque eles não cometem tanto que É. não tem nenhum problema. De pastor, E então? só lembrando, Claro. é só uma linha para a gente nunca esquecer. Toda vez que começar um debate sobre abuso sexual, quem está nos ouvindo, sempre se lembre que no Brasil, a maioria dos abusos é cometido contra meninas com menos de 13 anos de idade. Sim. Aí você toma sua opinião, faz sua fala. Mas não se esqueça que a gente está falando de criança. Aproveitar para fazer propaganda, eu criei um perfil novo no Instagram chamado Casos de Polícia Gospel, em que, é sério, uma coisa que eu jamais gostaria de ter feito, mas são tantas notícias, eu tenho um clipe diário, e só no mês de julho já são mais de 65 posts relacionando pastores e líderes religiosos evangélicos com casos de polícia. Então, tem desde o pastor jovem assaltante de Curitiba, Sim, falamos ontem. do final de semana, que só roubava farmácia com mulheres. Isso. Até vários pastores aí, o caso menor com 9 anos de idade, a criança que foi estuprada. Então, pode seguir lá, que tem um repositório da vergonha gospel. E acho que o que torna pior, né, quando a gente fala de um pai, de um padrasto, de um médico, um pastor, um padre, porque são figuras que representam acolhimento, proteção. E quando você encontra violência nesse lugar, dói mais e revolta mais do que se fosse um desconhecido, né? Terrível. Em 2022... Eu posso só pegar uma água? Claro, que eu falo muito. Obrigada. Aliás, aproveitando que você fala bastante, eu lendo a história da Tabata, teve um lance lá que, num período da vida que você falava super pouco, né, Tabata? Eu era super tímida quando eu era pequena. Tímida. Olha só, deu uma pequena virada na chave, tá? Chamaram minha... Não, tô falando sério. Eu estudava numa escola estadual que é pertinho da nossa casa, que é o João Ernesto. Chamaram minha mãe na escola para dizer, ela é muito tímida, você fala o nome dela, ela baixa a cabeça, fica vermelha, ela não vai conseguir se comunicar nunca. Eu lembro da minha mãe, minha filha, isso vai te prejudicar, por favor, se esforça. Aí, né, foi pro outro lado. Né? Daí, ó. 2022, você cometeu um erro na votação do PL 4188, que autoriza que instituições financeiras penhorem imóveis de famílias inadimplentes. Você se desculpou, assumiu o erro, mas ficou com a fama. Só lembra um pouquinho disso. Aí, gente, não tenho o que dizer. Eu errei mesmo na votação. E para as pessoas entenderem, porque se você conta a história, fica claro que é um erro. Houve uma votação principal sobre o projeto. Eu votei contra o projeto, está lá registrado. Na sequência, isso é bem técnica legislativa. O mesmo trecho do projeto foi votado 3 vezes. Por que 3 vezes? Cada partida apresentou um destaque. Em 2 dos votos, eu votei certo. Registrei lá o sim ou não. Em 1, eu errei. É bom? É legal? Tenho orgulho? Não tenho. Mas por quê? Tem horas que o destaque é para retirar o texto. E se você é contra, você vota sim. Tem horas que é para incluir o texto. E se você é contra, você vota não. Quem tiver interesse pode pesquisar. Eu, de fato, me embananei. Foram 4 votações na sequência. Assim que eu vi o erro, tem como você entrar no sistema e pedir para mudar. Qual foi o meu incômodo? Cara, errei. Eu sou uma das deputadas mais presentes, mais assíduas. Eu não sigo a orientação que está no telão. Eu estudo, eu entendo o que eu estou fazendo. E aí, nesses 6 anos, eu cometi um erro. Veio todo mundo, não só criticar o erro, o que tá, beleza, eu pedi desculpa. Mas o que mais me incomodou é que os sacanas, especialmente a minha esquerda, que publicaram a fake news falando Tabata vota a favor do projeto, se recusaram a deletar o post. O que fizeram? Fizeram uma notinha embaixo, que não teve a mesma repercussão. Tabata explicou, Tabata já mudou o voto. Por quê? Porque interessa a eles ter a base deles me atacando, me xingando. E foram figuras partidárias. Então, enfim, errei. Sempre que eu não souber uma coisa, eu vou dizer. Sempre que eu errar, eu vou dizer. Agora, tem muita gente que não tem o que falar, não tem o que criticar, e até hoje vem com essa fake news. Aí eu sempre vou responder, é fake news.
Não, e que problema. Cometer um erro realmente é uma coisa assim, imperdoável. Tem porque muitos ninguém colegas erra, meus sabe? que já Ninguém erraram erra. em votações muito maiores e que nem foi essa sequência de 4 votos. Mas o que eu ganho? Indo lá e falando, fulaninho errou, fulaninho não sei o quê. Nada, deixa eu falar do meu trabalho. Mas não é o que alguns colegas fazem porque querem aparecer. Por falar em erro, em voto e etc., você quer falar pra gente sobre a reforma da Previdência? Que é o que o Sim, pessoal que aí eu mais não pergunta. considero um erro. Tá. Eu não mudaria meu voto e vou explicar o porquê. Só vale, tô lhe chamando de Will porque você me deu essa Claro, com liberdade. certeza. Muita gente diz que eu votei a favor da reforma. Muita gente não. Algumas pessoas de alguns partidos muito específicos de esquerda espalham fake news dizendo que eu votei a favor da reforma trabalhista quando eu sequer era deputada ou filiada a um partido. Aí não tem conversa. Sobre a reforma da Previdência. Sim, eu votei a favor da reforma da Previdência e eu não considero um erro. A pessoa pode discordar de mim tecnicamente, mas por que eu votei a favor? Por algumas razões. Primeiro, porque eu fui a deputada que mais trabalhou para incluir alteração no texto que veio do governo. E isso faz parte da negociação. Você trabalha para melhorar o texto. A gente fez um trabalho belíssimo com bancada feminina para não alterar a idade das mulheres, diminuiu a alíquota que os mais pobres pagam, etc. e tal. A gente pode ou não entrar nos detalhes. Segundo, na eleição, de que a gente precisava de uma reforma da Previdência, pelo simples fato de que a população está envelhecendo, e o cálculo era, dali a poucos anos, de cada R$10, 8 teriam que ir para pagar a aposentadoria. Porque ia sair da educação, ia sair da saúde, é um fenômeno do mundo todo. Tanto é, isso as pessoas não se ligam. Por que foi que a Dilma tentou fazer a reforma da Previdência? Por que foi que o Lula lá atrás fez uma reforma da Previdência? Por que é que o Lula hoje não admite que ninguém fale em revogar a reforma da Previdência? Porque tem gente no governo Lula que até se questiona se precisa de outro ou não. Porque é uma coisa do mundo, a população está envelhecendo. E a gente tem que equacionar isso. Foi a melhor reforma do mundo? Não foi. Os militares estão lá, intocados na sua aposentadoria. Agora, foi uma reforma que atacou as pessoas que eu escolho representar? Não foi. Minha família, a minha comunidade, sempre se aposentou por idade. Nunca por tempo de contribuição, que era esse o rolê que estava em discussão. Sim. Os classe média para cima se aposentava por tempo de carteira assinada, tempo de contribuição. Quem está na base da pirâmide, que é de onde eu venho, porteiro, diarista, trabalhador informal, sempre se aposentou por idade. O que a reforma da Previdência foi trazer a regra da idade para todo mundo. É uma boa notícia você dar para quem está na classe média, que tinha expectativa, e classe média BGE. Quem realmente está na luta, está na periferia, e falar, olha, você não vai poder se aposentar agora 10 anos mais cedo, porque você sempre teve carteira assinada. Você vai seguir a regra que a população como geral segue. Agora, também não dá para dizer, como disseram inúmeras vezes, que é uma reforma que ia falar outra palavra, mas que atrapalhou o pobre. Não é. As regras não mudaram para as pessoas com quem eu cresci. Não mudaram para quem está na base da pirâmide. E aí eu sempre mudo a pergunta. Então, se você acha desumano se aposentar com 62, 65 anos, por que é que você nunca defendeu diminuir a idade dessa galera, que é de onde eu venho? Porque a gente tem uma parcela da esquerda que se mobiliza para defender corporações. Porque não conhece a realidade de quem está na base. Beleza, é justo, é digno, é bom você representar todo mundo. Agora, quem de fato vem de baixo sabe que a reforma da Previdência não alterou a base da pirâmide. O que ela fez foi trazer quem estava aqui para as regras iguais a quem estava aqui. Por isso que eu votei a favor. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Vamos pensar um pouquinho, vamos trazer para São Paulo. Como que você avalia o estado atual da cidade? O que te incomoda mais? Tem alguma coisa na gestão atual que você fala, olha, acertaram no item X, mas está faltando no Y, hoje saiu 33% aprovando, eu não consigo ainda entender esse 33%, e 22% desaprovando. Como você avalia que São Paulo está hoje? A gente tem uma gestão que é medíocre, que é pequena, e tem várias formas da gente entender o que está acontecendo. Tem uma mais macro que é,
Pela primeira vez na história de São Paulo, e isso é mérito de vários ex-prefeitos, São Paulo tinha dinheiro em caixa. São Paulo sempre foi uma cidade muito endividada. Vários prefeitos fizeram reforma, negociação, Campo de Marte, etc. e tal, no Unizer a prefeitura com dinheiro em caixa, mais de 30 bi. Passa 3 anos como se a gente não tivesse prefeito, o dinheiro lá sem ser usado. Desde do último ano, ele começa a torrar esse dinheiro. São Paulo, no ano passado, terminou no vermelho, 8 bi a menos. Vai terminar no vermelho nesse ano. Aí a gente se pergunta, como é que esse homem gastou tanto dinheiro? Assim, ele fez alguma grande obra? Ele deixou algum legado? Ele duplicou a estrada do Embu-Mirim? Ele fez a ponte Pirituba-Lapa? Ele preparou a gente para enfrentar as grandes chuvas? Não fez nada, não fez nada. São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. A gente hoje, dos 27, está na posição 21. De cada 3 crianças nossas, 2 estão passando de ano sem saber ler e escrever. Saúde, a gente tem a pior cobertura de médico da família da região sudeste. Você olha, Tabata, mas beleza, eu entendi que a gente está indo mal em tudo. Transporte, piorou. Segurança, piorou. Mas onde é que esse homem colocou esse dinheiro? Aí a gente tem que entender o que são essas obras sem licitação. Porque o atual prefeito gasta 8 vezes mais do que o Bruno Covas no pico da pandemia em obra que ele chama de emergencial. Mas vamos desmontar esse nome. São bilhões que ele coloca em obrinhas que não tem necessidade, que não tem transparência, que você passa, não tem ninguém trabalhando e com denúncia de combinação de preço para favorecer a empresa amiga dele e com denúncia de superfaturamento. É assim que ele torrou o nosso dinheiro, nessas pequenas obras que não levam a lugar nenhum. Todas elas, todas não, mas o último número que eu vi era, tipo, a esmagadora maioria responde a alguma denúncia. Aí você vai falar, mas o que está acontecendo? Eu tenho um exemplo, favela do Vietnã, que é ali pertinho do Jabaquara, na Zona Sul. A prefeitura foi lá e fez uma obra de drenagem, então, que é para você cuidar de um córrego que estava alagando, etc. Depois da obra que a prefeitura fez, sem planejamento, sem conhecimento, com denúncias também, a enchente seguinte foi maior. Eu preciso falar mais? É isso que eu acho de São Paulo. É uma gestão medíocre que torrou o nosso dinheiro. A gente perdeu uma baita de uma oportunidade sem deixar nenhum legado. E é um prefeito pequeno. Eu nem acho que ele é o comandante. Eu nem acho que é ele que está articulando esse esquema todo. Ele não tem nem tamanho para isso. Ele não conseguiu escolher o vice que ele ia ter. Ele foi lá, o Tarcísio e o Bolsonaro escolheram o vice dele e ele falou amém, baixou a cabeça e nem discurso conseguiu fazer. Acabaram de privatizar a Sabesp, de um jeito que São Paulo perdeu muito dinheiro. Um processo atropelado, sem transparência, veio uma empresa, que é a de referência, a que pegou a maior parcela, que ela nem tem experiência em saneamento básico. A empresa é a pior ranqueada no país na área dela. Essa empresa fez uma oferta abaixo do mercado, São Paulo perdeu bilhões de reais. São Paulo capital. Aí você fala, mas e o prefeito? O prefeito não brigou pela gente, o prefeito não pediu nenhuma contrapartida. Não. Baixou a cabeça e falou, amém. Se o Tarcísio e o Bolsonaro me apoiar, eu faço o que eles mandarem. A gente está apequenando São Paulo, a gente não tem prefeito, não tem liderança. E uma cidade com 12 milhões de habitantes, que é a maior cidade do hemisfério sul, que é farol do Brasil, tem que ficar acima disso tudo. O prefeito, a prefeita tem que ter a obrigação de dialogar com o governador e o presidente da República, com o Ministério Público, com as lideranças religiosas, com a imprensa. O foco é São Paulo, meu amigo. O foco é cuidar de quem precisa. É garantir que nessa cidade quem dá duro consegue prosperar, consegue crescer. Então, enfim, se eu for dar exemplo aqui, talvez só um para finalizar. Eu tenho essa pauta da saúde mental. Sou presidente da primeira bancada da saúde mental do Congresso. Consegui 7,5 milhões de reais com o governo federal para a gente construir 3 CAPs na Zona Leste. Jardim Nélia, Hermelino Matarazzo, Guaianazes, só área que precisa mesmo. O prefeito foi lá e recusou, falou não vamos construir os CAPs, não vamos pegar esse dinheiro, por quê? Porque eu não sou do mesmo partido da Tabata e do Lula. Esse é o prefeito de São Paulo. Olha, visão diferente, é sempre bem-vindo a gente ter visões diferentes para a gente conversar, mas o tanto de corrupção e que nós, nesses últimos anos, né, especialmente da bancada chamada bancada evangélica, o tanto de licitação superfaturada, dos squeezes
Ih, 40 mil tudo, bonés, tem boné. 40 mil bonés para Armadilha para moradores de rua. mosquito da dengue. Não, a armadilha E para enquanto isso, falta remédio no posto. A mãe e o pai vêm do professor tirar dinheiro do bolso para levar um material diferente para a escola. Nossos céus, abandonados do jeito que estão. Ele prometeu que ia entregar 12 céus, não entregou nenhum. Prometeu que ia entregar 40 quilômetros de faixa exclusiva de ônibus. Não é teoria, minha mãe pega ônibus todo dia, sou filha orgulhosa de um cobrador de ônibus. A faixa exclusiva muda a vida do trabalhador da periferia. Não entregou nem 7. É isso, esse homem não fez nada de estruturante, nada. Torrou o dinheiro e a gente está vendo as denúncias agora. Só para saber, a gente chama ele aqui de prefake. É, Ele está convidado, inclusive, né, Pablo? Vamos reiterar o convite? várias vezes A gente chama ele de Ricardo Nulo ou Ricardo Nulis. a cerimonialista com quem eu converso, já falei várias vezes, está aqui. Vai ser uma Passa delícia. aberto, vai ser Vai muito ser bom. uma delícia conversar com o senhor Ricardo. Eu tenho uma série de posts que eu chamo de PCC, para conhecimento da cidade. São os posts que eu faço sobre o senhor Alcaide paulistano. Por que você está rindo aí? Você se apresenta... Nós vamos ser processados, você sabe, né? Mas tá bom, a gente resolve. Ele é advogado, A então gente eu resolve, abuso porque a gente ele é resolve. advogado, né? Você, Tabata, se apresenta como na luta para São Paulo ter a melhor escola pública do mundo. Explica um pouquinho como que isso seria possível. Tem muito que explicar, não. É pegar o ranking que a gente tem do PISA e ver São Paulo na posição número 1. Mas como é que a gente faz isso? Que eu acho que é a primeira pergunta. É importante a gente entender que São Paulo tem hoje o segundo maior investimento na educação pública do país. Quando a gente compara com capital, obviamente, que tem tamanho como a gente. Mas a gente vai se perguntar, mas esse recurso está se revertendo em qualidade? Não está. Se a gente pega as 77 maiores cidades do estado de São Paulo está na posição 76. Meu Deus. Se a gente pega as capitais do país e compara o nível em alfabetização, que é o básico, a gente está na posição 21. Somente 38% das crianças em São Paulo são alfabetizadas na idade certa, que é até o 2º ano, de acordo com a nossa legislação. Vamos falar de um outro medidor que é importante pra caramba quando a gente fala de criança pequena, escola em tempo integral. O filho do pobre tem que ter o mesmo que o filho do rico, senão não compete. Se não tiver robótica, inglês, programação, teatro, basquete, não adianta, gente. Não vai chegar numa entrevista de emprego com o mesmo preparo. São Paulo tem uma das piores coberturas do país de escola em tempo integral, 8%. Então, assim, tem dinheiro? Tem. Maior e mais importante cidade da América do Sul, cidade mais rica do Hemisfério Sul. Agora, tem qualidade? 0. Esse dinheiro está sendo perdido em falta de gestão, corrupção, máfia de creche, contratos que fazem sem licitação de 100 mil reais. Eu recebi uma denúncia de uma amiga minha da igreja, a Rita. A Rita tem a filha dela numa escolinha que é até onde eu volto. Onde eu volto, que fica na nossa rua, que é Santa Amaro 1, que é Mário Schomberg, mas todo mundo conhece como Santa Amaro 1. Ela falou, Tabata, de novo, Santa Amaro 1 tá sem merenda. Olha o que entregaram para minha filha. Uma foto de um biscoitinho. Recentemente, uma creche da missionária ficou sem feijão. Então, assim, eu não vou... É meu tema principal. Não vou ficar me alongando, mas com o dinheiro que a gente tem, com a rede que a gente tem total condição de colocar São Paulo no top do ranking das capitais e no topo, porque a gente é grande, gente, no ranking mundial. Eu faço essa aposta. Vamos comparar as grandes cidades e se Deus e o povo me derem a oportunidade de estar aqui por 8 anos, a gente vai colocar São Paulo na posição número 1. Como é que faz? Primeira coisa, primeira infância é inegociável. A gente precisa das creches no tempo que as mães e as famílias precisam. São Paulo tem 13 creches que vão até às 7 da noite. Eu estava conversando recentemente com uma mãe maravilhosa que tem 2 filhos pequenos e ela tem que se matar, porque praticamente o que ela ganha de salário, ela paga para alguém ficar com os meninos, porque ela não consegue estar na creche no horário. Então, creche é no horário que a família precisa e a gente não pode abrir mão. Segunda coisa, alfabetização. Eu me comprometo a, em 4 anos, São Paulo alfabetizar 100% das crianças na idade certa. Eu sei fazer. Fui lá ver como Sobral fazia, conheço a experiência de Teresina, do Ceará, de Recife, já viajei o mundo estudando educação, e meu terceiro compromisso, escola em tempo integral. Em 8 anos, 100% das crianças vão estar em escola de manhã e de tarde, fazendo inglês, judô, se quiserem, basquete, porque o intercâmbio, por que não? É mais barato você mandar um aluno para fazer o intercâmbio 6 meses fora do país do que pagar a prisão.
Será que não é essa conta que a gente deveria estar fazendo? Mas vou ficando por aqui, porque educação eu falo muito. Não, eu falei, agora é a hora de fazer a festa. Mas né? a senhora não é a favor de tirar filosofia, história? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, tá. Inclusive, a gente está ainda no debate no Congresso, mas trabalhei muito para que na reforma do ensino médio a gente ampliasse a formação básica. Com a revolução tecnológica, o que o mundo vai exigir das nossas crianças e jovens? Primeiro, matemática e português bem fortalecidos. Segundo, terceiro, pensamento crítico. É isso que o robô não tira da gente. É a criatividade, é você conseguir questionar, é você conseguir trabalhar em... Então, quanto mais a revolução, a tecnologia avança, mais o ser humano tem que ser fortalecido no seu core, que é isso, o que a gente faz que o robô não consegue fazer. Lindo. Olha só, vamos falar de crentes. De nós. Pesquisa Datafolha mostrou a intenção de voto dos evangélicos na eleição para prefeito. Nunes, 27%, Marçal, 14%, Boulos, 13%, e você, até onde eu consegui achar, 9% ou 10% fontes Deixa eu fazer só um apontamento. Claro. Meus irmãos, alguém que é da Opus Dei, tem relação com o Opus Dei, tem 27% no meio da gente. E eu ouvi alguns anos atrás que a Opus Dei tinha relação com a Nova Era. Vocês vigiem. Vocês vigiem que vocês estão dando lugar para o anticristo. Presta atenção. Vai. Só me permitam fazer uma coisinha enquanto cristã, que Sim. eu conheço muita gente séria da Opus Dei, a gente sabe Sim. que todas as denominações... Não, só justificando, é que a gente, como evangélico, a gente tem a tendência de nomear tudo que é diferente, que é oculto, digamos assim, como a maçonaria, por exemplo, como a gênese do anticristo que vai dominar o mundo. Uhum. Entendeu? Então não é só porque é Opus Dei, é porque é problema do evangélico, de achar que tudo que é diferente, que é novo, Entendi. que é estranho, é uso do anticristo. É só por isso. Na verdade, a gente demoniza até cerimônia de abertura. É verdade. As Olimpíadas, que assim, dirá... Mas pode fazer seu apontamento. Não, aí, é só que acho que quem é católico, assim como quem é evangélico, sofre desse mesmo mal que é a gente pasteurizar. Não existe um católico, não existe um membro da Opus Dei, não existe um evangélico, não existe um de nada quando a gente está falando de muitos. E isso para mim vem sendo fundamental. A mulher que é evangélica, ela também é mãe, ela também é periférica, ela também tem 3 filhos, ela também é batalhadora, ela também usa o ônibus. As pessoas são muitas coisas, né? Eu esqueci de atualizar aqui, mas eu vi hoje uma observação que o Datena é destaque também entre os evangélicos. Alguma estratégia especial para esse segmento? Porque pelo menos 2 candidatos aí tem o triplo que você tem. O nosso desafio, mesmo dentre os evangélicos, os católicos, os conservadores, é o tal do desconhecimento. Se a gente baliza pelo meu conhecimento, eu vou melhor do que essas pessoas. E é claro que existem recortes. Dentre os evangélicos, eu vou melhor com as mulheres. Eu vou melhor nos mais jovens. Eu vou melhor em classe C, D e E. O que é só um reforço para a gente lembrar que as pessoas são complexas. Então, eu não tenho uma estratégia única para a população evangélica, porque esse conceito não existe. O que eu tenho é propostas muito concretas que dialogam com a mãe batalhadora da periferia que pega ônibus e que quer colocar seu filho na escola pública, acreditando com a certeza que ele vai ser tratado igual o filho do rico. Que ela vai poder ir trabalhar e deixar o filho de manhã e de tarde na escola e voltar e saber que seu filho aprendeu inglês. Que seu filho vai passar no vestibular, que seu filho está participando de uma competição. Eu tenho uma notícia ótima para você, porque, segundo a mesma pesquisa do Datafolha, o próximo prefeito deve, isso resposta dos evangélicos, deve, em primeiro lugar, conhecer bem a cidade. Em segundo lugar, não ter envolvimento em casos de corrupção. Anota Já aí. eliminei vários daí da lista, mas eu continuo. Terceiro, ter um bom programa de governo. E, por último, em 12 itens citados, a religiosidade do candidato, ou seja, é o item menos importante para o evangélico. Então, para quem acha que... Porque quando eu perguntei de estratégia especial, nesse período, o tanto de pastor que acha que está vendendo os votos da comunidade, então começa todo mundo visitar e vai lá para o púlpito e fala isso e faz aquilo.
E Trazer uma coisa bem sincericídia. Ou sincericida. Chega a campanha, muita gente querendo ajudar, fala, Tabata, vai no culto tal, vai na marcha, ou vai nessa igreja que é católica que você nunca foi. E é claro que se houver um convite e eu entender que é adequado, que a gente não está usurpando aquilo, eu vou. Se for para mostrar respeito, se for para mostrar abertura, se for para mostrar amplitude, mas não para ser uma coisa que eu não sou. A gente viu esse debate esse ano. O que eu faço todo o Corpus Christi, desde que eu nasci? Eu vou para a minha igreja, ajuda a fazer o tapete, com casca de ovo, borra de café, do jeito que sempre, e vou para a missa e vou para a procissão. E esse ano houve uma grande pressão para que eu fizesse outras coisas. Mas eu falei, as pessoas querem uma candidata que ela mente, que ela muda quando chega a eleição, e eu fiz uma escolha que muita gente criticou, que foi fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. Eu fui para a missa, eu andei em cima do tapete, eu fui na procissão da minha comunidade. E aí me perguntaram, mas Tabata, quando for prefeita, você vai apoiar grandes eventos evangélicos? É claro que eu vou. E eu estarei presente em todos eles. Porque prefeito tem que ser amplo, é sobre você apoiar toda e qualquer manifestação que seja boa para a cidade e seja boa para as pessoas. Mas será que por um like, para aparecer, vale a pena, nesse momento, eu deixar de ser quem eu sou? Não, então assim, gente, vai ser um pouquinho mais difícil me convencer a estar em espaços religiosos nesse ano do que seria ano passado, inclusive. Não é porque, não. Mais fácil estar na marcha LGBT. Por que eu fui na parada? Porque eu fui em todos os últimos anos. Marcha LGBT não, a marcha parada... para Jesus. Mas esse foi o debate. Por que eu escolhi na parada e não na marcha? Porque foi esse critério que eu usei. O que foi que eu fiz naturalmente nos últimos anos? A marcha coincide com a missa de Corpus Christi. Sim. E todos os anos eu fui na parada. Então, será que as pessoas elas estão mais preocupadas com a aparência ou elas estão mais preocupadas com quem consegue ser o que é num período eleitoral? E com seus erros e acertos, perfeições e imperfeições, trazer quem a gente é. Eu acho que até as pessoas, quando elas trazem a religiosidade, elas estão preocupadas com os princípios. Eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Essa pessoa é honesta? Essa pessoa é humana? Essa pessoa tem compaixão? Tem empatia? É trabalhador? Não mede esforços? É isso que a gente busca em grandes lideranças nossas. Então, diria que até quem aponta que a religião importa, está dizendo que o que importa é o princípio que a pessoa carrega. E o que mais tem é falso cristão. Mesmo porque é fácil, eu fico imaginando o media training do Tarcísio ensinando que ele... povo de São Paulo, não, assim deve ser o Maluf que falava, povo de Jesus, São Paulo é do Senhor Jesus, tal. Só faltou recolher a oferta lá, o Tarcísio pregando assim. Quem cai... bom, quer dizer, quem frequenta um ambiente do apóstolo e da apóstola já não dá muito certo para fazer. Então, mas posso fazer? Essa coisa de ocasião é muito ruim. É muito ruim. Isso, desculpa, não é quem eu sou e eu não vou passar a ser nessa eleição. Mas tem uma coisa que eu acho que vale, quem se considera progressista está atento, que é, de fato, pessoas religiosas vêm votando mais à direita do que à esquerda. E eu tenho uma explicação que é um pouco diferente. O que é a igreja? Vocês sabem, eu vou falar da minha igreja, mas vocês sabem tão bem quanto eu. O que foi a minha igreja crescendo? A minha igreja é o único equipamento que existe na minha comunidade. Sim. Imaginem minha mãe. Minha mãe engravidou de mim e não foi acolhida pelo meu pai biológico. Foi expulsa de casa. Foi morar em uma ocupação na gloriosa Vila Missionária, mas que na época era um grande matagal do lado da represa Billings. Minha mãe não conhecia ninguém. Meu pai dependente químico. Todo mundo apontando o dedo pra gente. Os dois viviam desempregados. Minha mãe recebeu um convite para começar a ir para a igreja, do seu Antônio, que depois foi meu catequista. A gente começa a ir para a igreja e minha mãe descobre que tem um lugar seguro em que ela pode deixar a gente de final de semana. E tem um lugar em que eu posso aprender. Minha mãe era professora de bordado, mas eu aprendi a pintar, tinha aula de música, tinha aula de línguas, e eu passava lá, quem é cria de igreja sabe, carnaval era retiro na igreja. Carnaval eu vim pular muito mais velha. Quinta-feira, missa de cura e libertação. Sexta era ensaio, sábado era ensaio. E a gente foi muito feliz, e era TLC. Eu fui tudo você puder imaginar, assim. Infância missionária. Eu era as missas do Padre Marcelo.
aquilo preencheu uma coisa que nada mais preencheu na minha comunidade. Era o lugar seguro que minha mãe tinha para colocar a gente. Quando a gente ficou sem comida em casa, quem levou foi a igreja, não foi o Estado. Onde eu aprendi a servir foi na igreja. Não só como coroinha, como acólita, mas quantas vezes eu não percorri a nossa vila missionária pedindo arrecadação de roupa para gente tão pobre quanto eu. Não é à toa que quando eu ganhei a bolsa no colégio particular, eu comecei a dar aula com 14 anos. Porque na igreja você aprende isso. Por que eu trago isso? Porque hoje as igrejas são cada vez mais fortes na periferia, especialmente as evangélicas, Sim. porque elas oferecem o que outros espaços não oferecem: segurança, acolhimento, ajuda, solidariedade. A gente criticar, eu odeio essas falas, nossa, o Brasil vai ser um país evangélico. Me explica por que isso te incomoda, porque me parece que é preconceito, no fundo. Sim, e é preconceito. Porque eu conheço pessoas evangélicas das mais diferentes denominações que são muito progressistas e muito conservadoras. Assim como conheço gente do candomblé que é progressista e conservadora. Assim como conheço espírita, católico. Então, o que cabe a nós é criar mais espaços de luz, mais espaços seguros nas periferias. Não é para anular a igreja, é para trazer alternativa. Por que a gente não pode pegar as escolas e abrir à noite, final de semana, como acontecia quando eu era mais nova? Essa é uma proposta que a gente tem. O Rico tem lá o beach tênis, o crossfit, não sei o quê. Carol aqui é crossfiteira. Nada contra o crossfit, Carol. Mas por que a gente não pode pegar essa quadra, trazer um profissional da educação física e ter uma programação para o idoso, para o adulto? Na minha comunidade, a molecada, quando quer usar a quadra da escola, tem que pular o muro. Por que você não ilumina? Traz o guarda, traz uma programação robusta. Vamos criar outros espaços em que nossas mães possam enfiar seus filhos da mesma forma que a minha mãe me enfiou na igreja para se sentir segura. Então, enfim, acho que é por isso que as pessoas votam em candidatos mais à direita, porque vem essas pessoas preocupadas com a segurança dos seus filhos, e quem é progressista tem que se preocupar também com a segurança do menino que hoje é uma presa para o crime e para as drogas. Lembrando que na semana passada a gente comentou com detalhes numa live, né, essa pesquisa da Datafolha, em 93% dos evangélicos paulistanos disseram que a vida melhorou no aspecto profissional, no aspecto sentimental e em 3 áreas, e na parte financeira. Na parte financeira. Ou seja, eu nunca vi uma pesquisa, alguém dizendo assim, depois que eu me filiei ao partido tal, eu me filiei ao partido tal para arrumar namorada ou namorado. Então, a vida financeira mudou. E a vida financeira mudou. Ou seja, o papel da igreja assim, é absolutamente inegável. E mesmo, acho que dentro... A direita foi bem cooptada no segmento, mas na esquerda a gente tem assim, um preconceito que às vezes é velado e às vezes ele é bem explícito. Posso ser bem? Claro. O tanto de vezes que eu senti que eu fui tratada como menos inteligente por ser uma pessoa religiosa praticante não entra na história. Eu não sou alguém que fala muito da sua fé no seu trabalho, na rede social, mas o tanto de olhar torto, o comentário que eu já recebi, porque eu me benzo antes de comer, porque eu estou sempre com o Espírito Santo, estou sempre com alguma coisa, e não é de pessoas de outras denominações, é de gente que não é religioso, é de gente que acha que ser religioso é ser burro, usando português bem claro. Eu já vivi isso. Eu sou formada em astrofísica, participei de dezenas de competições. Quantas vezes eu não ouvia que a pessoa não poderia ser cientista e não poderia ser religiosa? E para mim, nunca foi uma incoerência. Quanto mais eu estudava o universo, mais eu via Deus. Mais eu via que tem algo muito grandioso que a gente não entende. Então, o que eu ouvia anos atrás, na minha carreira cientista, que claramente se encerrou, de que eu era menos inteligente por ser religiosa, é a mesma coisa que eu ouço em círculos progressistas hoje. É como se o fato de eu ser religiosa me desautorizasse a ter opinião, a ter convicção. É como se toda visão minha fosse parcial. Toda visão é parcial. É marcada pela nossa religião, é marcada pela nossa história, pela criação que a gente recebeu, pelos valores que a gente tem em casa. Então, só para também jogar algumas pimentinhas, porque eu acho que sim, a direita, ela vem dialogando mais com a insegurança, com o medo que as famílias têm, Sim. Mas eu também acho que a esquerda, inúmeras vezes, é preconceituosa, especialmente com religião, e deixa pouco espaço para quem é progressista e religioso e não vê nenhuma incoerência nisso.
Os meus posicionamentos, sim, são guiados pelo que eu aprendi na igreja e são guiados pelo que eu aprendi de Jesus. Isso não torna eles menores ou menos válidos. Ó, A gente quase não passa por isso, né, Will? Não, de Quase jeito nenhum. nada, né? Ó, só para informar, temos 5 minutos só com a deputada. Rapaz, Só um detalhe, quanto a gente diz aqui muito que temos problema com o Brasil se tornar um país evangélico, porque à medida que ele vai se tornando evangélico, a gente não vê a justiça do evangelho se aflorando pelo país. É por isso exatamente. Mas você tem toda a razão. Existe um preconceito, um preconceito acadêmico, inclusive, né, de acadêmicos, quanto à religião evangélica. Aí é muito fácil dizer que é fácil seguir o inelegível porque ele consegue carregar a manada com ele. Mas dialogar é um exercício que a gente precisa fazer. Né? E a gente busca aqui, inclusive, a gente... E esse espaço é fundamental para isso. Sim, a gente lida com muita leveza, muita brincadeira em alguns casos, né, sobre escândalos na igreja evangélica, etc. Quando tem que lidar com seriedade, a gente lida e tal. Mas uma pergunta que eu fiquei curioso agora aqui. Você se considera progressista? Sim, 100%. Boa. E só não Claro. é também assim, a Tabata é poliana, zero. Minha igreja ficou completamente dividida na última eleição. Uhum. O que eu ouvi de merda de gente que, pelo fato de eu ter votado no Lula, vinha dizer que eu era menos católica, que minha fé era menor, eu sei o que é isso. Inclusive, é uma preocupação que o nosso padre e nosso pároco tem hoje. De como que a gente... Porque é uma igreja de periferia, então é uma igreja com uma visão política muito forte. Sim. Mas como que a gente segue sendo político, mas menos partidário? Então, é difícil mesmo. Não é todo mundo que leva com leveza o fato de eu estar todo domingo na missa e todo ano na parada gay. Na minha cabeça, essas duas coisas se somam. Total. Porque Jesus ensinou isso. A gente acolhe todo mundo. A gente abraça a pessoa do jeito que ela é. O que a gente não tolera é quem é desonesto, é quem rouba os outros. Só que tem gente que não enxerga dessa forma. Eu sei que é um debate complexo e difícil. Mas ainda assim, existe vida progressista dentro da igreja. E acho que o próprio campo progressista, às vezes, faz um trabalho muito ruim de acolher as pessoas religiosas. Leoci, você tem uma imagem para colocar aí, não tem? Por favor, coloque. Passou rápido. Muito. Olha só. Eita! Olha só. Conhece essas obras, Will? Quantos anos, Tabata, você tinha? Tarsila do Amaral, isso aí? Sete Pavarito? Não, né? Tabata Amaral. Tabata Amaral. Quase. Eu tinha 9 anos. 9 anos. E você fazia... Você já se referiu hoje dizendo que tinha aula e tal. Onde que você vendia isso, Tabata? Primeiro, dá os créditos. Eu aprendi a pintar com o professor Clóvis na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Pedreira. Fica perto da minha casa também. E a gente vendia esses quadros na igreja, na escola, mas na Praça da República também. Na Praça da República, na feirinha de lá. Minha família tem essa veia meio... Eu venho de uma família de bordadeiras, da Bahia. Então, lá em casa, quando meus pais estavam desempregados, meu pai, meu irmão e minha mãe, todo mundo bordava, pintava e a gente vendia os artesanatos. Ao demonstrar... Tá bom, né? Para quem tinha 9 anos de idade. Muito bom. Lindo demais. Mas também não segui essa profissão. Ao demonstrar habilidade com ciência e matemática, você ganhou bolsa no Etapa. Os professores perceberam que sua situação financeira era diferente dos demais alunos e começaram a pagar refeições, porque antes seu almoço se restringia a um iogurte, é isso? E é daí que vem um pé de meia. Eu não estaria aqui, eu não teria concluído o ensino médio no Etapa, se não fosse por um professor Rubens de Química, que percebeu, quando eu estava na metade do ensino médio, que eu estava próxima de desistir. Meu pai tinha começado a usar crack, então minha mãe estava desempregada, enfim, faltou dinheiro para o transporte, para a comida, eu ficava o dia todo na escola com iogurte. Quanto tempo de transporte? Era Do 1 Etapa hora e até a meia, sua casa? porque a gente pegava o ônibus até São Judas, ou até o Conceição, ou a perua até o Jabaquara, e de lá pegava o metrô até Ana Rosa. Então dava 1 hora e meia. E aí foi um momento foi bem difícil, e aí esse professor percebeu, porque todo mundo sabia que eu vinha de uma família pobre, mas ninguém tinha noção da dependência química do meu pai, do grau de pobreza mesmo. E aí esse professor foi fundamental, porque o colégio, a partir do 2º ano, se responsabilizou pela minha passagem, pela minha roupa, atendimento psicológico, me deu toda a estrutura para eu não desistir, para eu continuar sonhando. E se não fosse meus professores, eu não teria passado na USP, não teria passado em Harvard, não estaria aqui. E aí,
Quando eu conto essa história, as pessoas entendem por que eu escrevi o Pé de Meia. Porque o Pé de Meia faz muita diferença na vida de crianças ou adolescentes como eu. Tipo, é R$200 por mês. Eita, Desculpa. eco. Mais R$200 é a diferença de você conseguir levar R$50 para casa, pagar um lanche, comprar uma passagem. E é R$1.000 por ano para quem termina e passa de ano. Então já são hoje 2.800.000 jovens, se eu não me engano, que já receberam as 4 primeiras parcelas do Pé de Meia para não desistir de estudar, para continuar, para ter uma boa frequência, para passar de ano, para fazer o vestibular. E mesmo os economistas mais liberais, mais de direita, defendem o Pé de Meia, porque já foi estudado, já foi comprovado que o Pé de Meia, na verdade, ele é um investimento. Para cada R$1 que você coloca, volta 7 para a sociedade. Aumenta a expectativa de vida em 4 anos, terminar ensino médio, diminui taxa de encarceramento, diminui doença grave. Terminar o ensino médio faz uma baita diferença no futuro de alguém. 9 anos vendendo quadros na feirinha hippie da Praça da República. Agora, não preciso falar a idade. Daqui 10 anos, onde vai estar a Tabata? Para mim é bom falar, eu já 30 tenho anos. 30 anos, 30 tá, anos. pessoal? Só para vocês saberem, cada 14 dia de ficando... novembro, é isso? 14 de novembro, 14 muito de bem. novembro. Porque aparentemente a minha idade é o grande problema dessa eleição. Então eu venho reforçando que todo dia eu acordo um pouquinho mais velha, vocês não se preocupem. Onde vai estar com 40 anos a Tabata Amaral? Com 40, eu sinceramente não sei, mas com 38, eu espero estar entregando o meu segundo mandato como prefeita. Eu tenho um compromisso, tenho um propósito de ser prefeita por 8 anos, se for da vontade de Deus e do povo. E fazer com que a gente tenha a melhor escola pública e cuide de quem precisa e recompense quem dá duro nessa cidade. Para aquela câmera ali, 1 minuto para as pessoas que conhecem você por 1 minuto também. Onde ela entra, os direitos dos trabalhadores são extintos, ou ela vota contra. Para quem conhece você em uma linha, um convite para conhecer mais. Vamos lá. Eu sou Tabata Amaral, filha de nordestinos, filha da periferia, filha da escola pública, estou aqui por conta da educação dos meus professores. Nesses 6 anos como deputada, aprovei grandes projetos que eu tive a alegria de escrever, de trabalhar, absorvente na escola, Pé de Meia, vacina de professor, ensino técnico, mudanças climáticas. Então o convite é pesquisa. Conheça meu trabalho, veja como eu votei em cada questão, veja que projeto que eu aprovei e, sobretudo, veja essa capacidade de diálogo que está fazendo muita falta. Eu tenho muito orgulho e não me envergonho de desmontar palanque e conversar com quem tiver que conversar para aprovar um projeto. Quem escolhe com quem eu dialogo é o povo. Então, passou a eleição, a gente conversa com todo mundo, faz acontecer, e meu maior propósito é que São Paulo seja terra de oportunidades. Foi por isso que meus pais vieram para cá, tantos anos atrás, é por isso que a gente tem essa cidade tão especial, mas que hoje tem 80 mil pessoas na rua, criança usando droga e tanta gente sem esperança. Então, vamos voltar a sonhar, acreditar e lembrar o que é São Paulo. Foi 1 minuto? Foi. Tá bom. Quer dizer, na sua velocidade, você falou equivalente a 5 minutos, e assim depois a gente ouve na velocidade 0.5, que daí... Foi mal, eu falo rápido. Estou zoando, foi lindo. Will, que tarde maravilhosa. Agradecer a todo mundo que participou aqui, os comentários. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigada, pessoal. Incentivo. É isso aí. Aproveitar para agradecer a equipe da Tabata, muito de gentil, apoio que, solista, gente boa. em todos os... Marcos, Carol, Ashley. Exatamente. Todo mundo está assistindo lá também, né? Exatamente. E você que esteve com a gente, super obrigado, e a gente fica muito feliz de promover esse tipo de diálogo, esse tipo de encontro, do jeito que a gente é, dando risada, assim, mas falando de coisas sérias e, acima de tudo, defendendo a ideia de que São Paulo precisa viver tempos melhores e tem condições. Urgentemente. Então, é isso aí. Super obrigado para você. Um convite, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, claro. Tabata Amaral SP, e vejam os 2 primeiros episódios da nossa série no YouTube. Brigadão, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigada pelo convite e com todos que acompanharam também. Super obrigado, Tabata Amaral. E a gente volta na nossa live ainda nessa semana. Grande abraço para vocês. Valeu, que estiveram com a gente. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas.
Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!